Como viver acima da mediocridade? Você já reparou no mundo a grande quantidade de mediocridade que existe? Já reparou como esse mundo é medíocre? A palavra medíocre, ela vem de média. Então, portanto, ser medíocre é ser mediano, é estar na média. E qual a média? Qual a média do salário do brasileiro? Qual a média de vida do ser humano comum? Qual a média de duração de um casamento? Qual a média de depressão que existe no mundo, angústia e outros males emocionais? E não poderia deixar de perguntar de outra maneira, uma pergunta para que você vá fundo nela, para que você reflita profundamente. Como viver acima da mediocridade? Eu quero compartilhar com você a história de uma mulher interessante. Um casal resolveu passar as férias no Hotel Fazenda. Lá, eles, quando acordavam, praticamente era a mesma rotina todos os dias. Ela ficava lendo, ela gostava muito de ler, e ele pegava a tralha, entrava no barco e ia para o meio do lago pescar. Isso eles foram fazendo dia após dia. Depois já de uns 15 dias de estarem lá, ele um dia estava cansado demais para ir pescar e resolveu ficar dormindo. E ela então resolveu ler um panorama diferente, um cenário diferente. Pegou o barco, adentrou um pouco a água e parou o barco ali e ficou lendo no barco. De repente vem um barco da polícia dali, da polícia fluvial, e vem até ali, guarda florestal, ele vem até ali e diz: bom dia, senhora, eu vou ter que multar a senhora, não pode pescar aqui. Ela disse: não, eu não estou pescando, eu estou lendo, mesmo assim eu vou ter que multar a senhora. Ela disse: senhora, por que, seu guarda? Falou: porque a senhora está com toda a tralha, aí, todo o equipamento aí, pelo que me consta, a senhora pode começar a pescar a qualquer momento. Ela falou: então faça isso, me multe e eu vou processar o senhor por assédio sexual. Ele disse: como assim? Eu não assediei a senhora. Sim, mas o senhor está com todo o equipamento aí, pelo que me consta, o senhor poderia começar a qualquer momento. Moral da história: se uma pessoa lê, é porque ela pensa. Vamos citar Monteiro Lobato aqui, um grande escritor brasileiro. Ele diz assim: quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Então, como viver acima da mediocridade? Tendo hábitos excelentes. O contrário da mediocridade é excelência. Os medíocres odeiam os excelentes. Os opacos odeiam os brilhantes. Os tolos odeiam os sábios. E assim por diante. Assim como muitos pobres odeiam os ricos. Os pobres mentais, os pobres mentalmente e espiritualmente sempre odeiam tudo que é brilhante. Então, como viver acima da mediocridade? Comece lendo, leia. A leitura transporta você a outros níveis de consciência. A leitura constrói coisas dentro de você. Talvez você diga assim: Ivan, mas eu não gosto de ler. Claro, e eu te respondo: mas quanto é que você lê? Nada. Então é por isso que você não gosta de ler. Entenda, o grande William James, o professor William James, considerado um dos pais da psicologia moderna, ele comprovou isso. Ele tem uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: o passarinho não canta porque está feliz, ele está feliz porque canta. Sabe o que ele queria dizer com isso? Não é a emoção que produz a ação, é a ação que produz a emoção. Você não tem vontade para começar a agir, você age para se sentir daquele jeito. Da mesma forma, eu posso dizer o seguinte: tem gente que diz assim: eu não sinto vontade de ter atos de generosidade. Claro, porque você não é generoso. Seja generoso e você sentirá a generosidade. Sorria e você sentirá alegria. Você não tem que sorrir quando você está alegre. Você tem que sorrir para ficar alegre. É completamente diferente. Você não tem que sentir vontade de levantar de manhã da cama. Você tem que pular da cama para ter vontade. É isso que os tolos não entendem. Então, como viver acima da mediocridade? Leia, acorde cedo, tenha hábitos salutares, leia, comece lendo uma página do livro por dia. Você vai dizer: Ivan, mas uma página? Sim, uma página, porque para quem está a pé, uma bicicleta é um excelente negócio. Se você está a pé, comece a andar, depois pegue uma bicicleta. Leia, de uma página você faz 2 por dia, assim por diante. Leia, abra sua mente. Quem lê bem, escreve bem, fala bem, sabe pontuar bem as frases, escreve corretamente, se apresenta bem, isso aumenta a sua segurança pessoal. Leia bons livros, leia ótimos livros. Você quer sugestão de livros? O pessoal tem pedido para mim: sugira livros que o senhor lê. Eu vou criar uma série especialmente sobre isso. Eu pretendo fazer pelo menos um vídeo por semana aqui no canal, dizendo quais os livros que eu leio e fazendo uma pequena sinopse para você ter uma ideia do que você pode encontrar lá dentro. Os livros são os melhores amigos que você pode ter depois do teu Criador. Os livros lidos com oração, os livros lidos de uma maneira que você busque a sabedoria,
que você deixe que eles te transformem. O conhecimento útil, ele tem esse poder de transformação. Ele penetra em você e vai transformando. Quando você busca o conhecimento útil, ele produz em você o discernimento. E o discernimento, usado frequentemente, produz em você a sabedoria. E a sabedoria, de acordo com Salomão, o homem mais rico que já viveu, a sabedoria vale mais do que armas de guerra. O manto da sabedoria torna você 10 vezes mais poderoso que todos aqueles que não o possuem. E eu não falo de poder sobre os outros, eu falo de poder sobre si mesmo, sobre as circunstâncias da vida. Como viver acima da mediocridade? Leia mais, leia boas publicações. Agora, é evidente que eu não estou falando aqui sobre ler sobre a vida dos artistas da TV. Claro, você pode até escolher. Você quer ler sobre gente imbecil, inútil? Leia. Só que você sabe o que vai produzir dentro da sua cabeça, se é isso que você quer. Se o que você quer é ter um lixo na sua vida, então coloque bastante lixo para dentro, pelos seus olhos e ouvidos. Agora, se você quer uma colheita excelente, então leia publicações excelentes. Tem gente que olha para um livro e diz, como? Eu vou pagar R$80 por um livro? E eu sempre digo, que pobreza mental de gente assim, como é que você vai explicar? Não, você não vai pagar R$80 por um certo livro. Você vai pagar R$80 talvez por 30 anos de pesquisa e de vida de uma pessoa sábia. Agora, você já viu hoje que tristeza nesse nosso país, nessa nossa época? Você tem publicações hoje dos maiores pensadores do mundo. Você compra isso por poucos reais, digitalmente, ou você compra na banca, impresso. Qualquer banca de jornaleiro, você compra em formato econômico, de bolso, por uma ninharia. Mas a maioria das pessoas, a multidão, a grande boiada humana, é isso que eles compram? Não. Eles compram publicações inteligentíssimas, que falam sobre a vida dos artistas, dos astros, revistas que falam sobre fofocas e tal. Depois de fazer essa plantação, de encherem a cabeça de lixo, quando eles olham para a própria vida e a vida virou um cesto de lixo, aí eles reclamam que o país está em crise, que Deus não os abençoa, e aí eles vão para a igreja e fazem um monte de promessas, e fazem um monte de orações, ou eles amaldiçoam todo mundo se eles não vão para a igreja. Tem alguns que vão, tem outros que não, tem muitos que sim, tem muitos que não, e as pessoas ignoram o seguinte: como viver acima da mediocridade? Simples. Rejeite a tolice, rejeite os tolos, rejeite tudo quanto é coisa medíocre, imbecil, tola e idiota do mundo. Seja publicações, programas e assim por diante. Desligue a TV e ligue o cérebro. Ligue o cérebro e comece a ler. Leia para os seus filhos, leia com os seus filhos, leia para o seu cônjuge, leia com o seu cônjuge, leia para os seus alunos, leia com os seus alunos, leia com os seus irmãos de igreja, leia para os seus irmãos de igreja. Eu desafio você a fazer isso. Faça isso durante 30 dias. Depois você escreve para mim e diz quais os milagres que aconteceram na sua vida, tudo que mudou para melhor. Você vai ver como pequenas sementes geram grandes futuros grandiosos. E lembre-se do que disse Monteiro Lobato: quem mal lê, mal fala, mal ouve e mal vê. Gostou desse vídeo? Deixa teu joinha aqui, teu joinha é poderosíssimo para levar a mensagem cada vez mais longe. Quer multiplicar essas coisas na sua vida? Quer multiplicar a excelência na sua vida? Então divida, compartilhe esse vídeo com quantas pessoas você puder, sem se preocupar se elas vão aproveitar ou não, porque a nossa parte só nós podemos fazer. Nós não podemos fazer a nossa e a das outras pessoas. Seja como for, seja qual for a sua escolha, mediocridade ou excelência, eu desejo a você e a todos os seus amados longos dias e belas noites.